Salve, salve, família vascaína! Boa tarde, no momento que eu estou gravando esse vídeo, 3h33 da tarde, um dia abençoado para todos nós. Thiagão tá chegando tarde aqui, né? Mas é porque tá difícil, né, família? Não tá aparecendo tanta resenha assim pra gente falar do nosso Vascão. Ainda bem que os jogos vão voltar, né? O Vasco tem um confronto aí importante contra o Botafogo. Mas, infelizmente, né, a gente tem aqui uma resenha que aconteceu agora há pouco com o Adson, né? Sim, falar da necessidade que o Vasco tem de reforçar o seu elenco, não tem necessidade, né? Todo mundo sabe, até em relação às competições, o Vasco esse ano está em 3, né? Há muito tempo que isso não acontece, então a gente viu a falta de elenco, ou a falta de confiança, podemos dizer assim, em rodar o elenco, e o Vasco cansou em várias partidas. Chegava ali na metade do segundo tempo, né, pneu arriado, time sem gasolina, e claro que isso dificulta bastante. Então o Adson é um jogador que estava fazendo a diferença, estava entrando bem nas partidas? Não. Mas a gente estava ali com uma certa esperança do jogador melhorar, aprimorar a parte física, né, por causa da lesão que ele teve, e entregar algo a mais, como foi assim na temporada ali de 24, que o Adson teve, né, um período que ele foi muito importante. Então a gente vai falar aí sobre essa lesão do Adson, trazendo aqui, né, o médico do Vasco. E assim, família, acho que um jogador, né, claro, o Vasco tem que contratar, a gente espera isso, mas nesse momento, o Vasco ainda não contratou nenhum atacante, entendo que esse jogador vai acabar ganhando aqui mais oportunidades, entrando ali, né, no decorrer dos jogos. A gente vai trocar uma ideia também sobre esse atleta, além de falar aqui da programação do Vasco, que encara o Botafogo, depois o Independiente Del Valle. João Vitor também falou sobre a importância desse período aí de muito trabalho. E claro que vamos falar um pouco mais aqui sobre o nosso rival na Sul-Americana, né? Ontem eu até comentei um pouco com vocês, mas o GE fez uma matéria sobre o Del Valle, e é um time que tá voando baixo, né, família? Se eu não me engano, deixa eu ver aqui, 10 partidas, nas últimas 10 partidas, apenas uma derrota. É isso, família. Na moral, vamos passar do Del Valle e o Vasco vai para as oitavas com muita moral. Então chega aí que tem muita resenha. Vamos falar do David também, né, que pode estar voltando aí contra o Botafogo. Então chega aí que tem muita resenha, mas antes, aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e tá na tela. David deve ser relacionado no clássico. Situação de Estrela é revelada. Tá aqui, família, ó. David deve ser relacionado contra o Botafogo. O atacante já está recuperado da lesão de ruptura do ligamento cruzado anterior e treina normalmente com os demais jogadores. Sobre o Estrela, em janeiro, o GE publicou que o Vasco está tratando a recuperação de Estrela com cautela e não quer pular etapas do seu retorno. O jovem ainda não está 100% e a tendência é que não viaje para Brasília. Tá aí, família. Então, a gente vai ter aí o retorno do David. Eu sei que eu tenho uma marcação com o David, assume isso aqui. Tem muito torcedor do Vasco, né, que gosta do jogador, mas foi como eu pontuei aqui um outro dia, né, com vocês, cara. O Garone, né, fez uma postagem lá no seu Instagram e pontuou ali os pontas, né, que o Vasco contratou, os estrangeiros, os brasileiros, e aí tá lá na listinha dele, David, 16 milhões e alguma coisa, 17 milhões arredondando. Pô, isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Então, assim, eu sou chato nisso, mas quando aparece aqui um ou outro vascaíno, chiliquentos e tudo mais, e ficam reclamando, beleza, tem que reclamar, tem que cobrar para acertar. O Vasco é um clube grande, então você tem que pressionar realmente, cobrar a diretoria. Mas a partir do momento que você coloca nessa gestão uma incompetência generalizada, que isso nunca aconteceu, não é verdade. Não é verdade. A compra do David por 17 milhões, ela é absurda. Ela é absurda. E isso foi feito pelo Alexandre Matos e pela 777. SAF. A compra do David é absurda. Um jogador que dificilmente você vai conseguir revender, dificilmente. Um jogador que até então você pega aí, jogou bem no Vasco, não vou negar isso, mas temporada, né, mais ou menos também, nada demais não, uma temporada mais ou menos. Em 24, você pega o 23, você pega 22, você pega 21, você pega 20, você pega 19, você pega 18 do David. Nossa senhora. Tanto que ele vai pulando de time em time.
porque ele não para em lugar nenhum, porque ele mata a planta em todo lugar. No Vasco, ele se encontrou. Agora, 17 milhões por esse jogador que é inconstante, que não tem sequência, que não para em lugar nenhum, não existe. Então, as cagadas que de fato a gestão do Pedrinho fez com o Jean Davi, sem palavras, Lodge, Maxime, tá vendo? Você satisfez com o David, com toda certeza. Você pode até falar, mas o David entregou alguma coisa. Concordo com você, mas não ao ponto de você pagar 17 milhões nesse candão. Família vascaína, com todo o respeito. Seguindo aqui a nossa resenha, é outro ponto. É o que eu falo, entregou mais. Tá vendo? A gente tem que parar pra tomar uma, né? Trocar uma ideia de Vasco pessoalmente, porque no vídeo eu falo muito. Aí você fala, mas contratou o Lloyd, contratou o Jean Davi, não sei o que, Maxime. Mas você pode ter certeza que isso aqui condiciona, pô. Você tem que pagar o Internacional 17 milhões. Tu acha que isso não atrapalha? Tu acha que isso, né, não dificulta? Se você tem que pagar o David 17 milhões, não vai dificultar futuras contratações? Mas é claro, pô, isso é evidente, entendeu? Família, seguindo aqui a nossa resenha para falar sobre a programação do Vasco para essas duas partidas, diante do Botafogo e também do Del Valle. Vamos lá, a informação do canal Atenção Vascaínos. O Vasco da Gama vai viajar direto de Brasília para Quito no sábado, dia 12, logo após o jogo contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. A diretoria ainda define onde e como será o treino de domingo, já no Equador. Poxa, eu vi em algum lugar que seria lá no esquema do LDU, não é isso não? O Gigante da Colina enfrenta o Del Valle na terça-feira, dia 15, às 9h30, no Estádio Olímpico de Atahualpa, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. Tá aí, família, ó, vamos pegar aqui uma sequência e pra gente falar também desse confronto do Del Valle e tudo mais. Mas o João Vitor, né, falou da importância desse período aí de trabalho com o Fernando Diniz. Vamos lá, aspas para o João Vitor. Os treinos com o Diniz são muito intensos, servem de muito aprendizado a cada dia. Esse período é fundamental para os jogadores entenderem ainda mais o jeito de trabalhar do treinador. Temos que aproveitar cada dia para colhermos os frutos na volta dos jogos, tá aí, exatamente isso. E aí, família, como eu disse, pegando um gancho aqui do jogo contra o Botafogo, do Del Valle, tá aqui também, né, Diniz pode repetir escalação e formação do último jogo no Clássico, né? Me parece que quem está comentando isso aqui, que é Super Vasco, destacou, é o jornalista Fábio Azevedo. Mas assim, não precisa nem ter uma bola de cristal, sei lá, uma informação, e não tem o que fazer, né, família? Beleza, poderia acontecer, sei lá, de Maurício Lemos mostrar pro Diniz que ele tem que jogar, mas não, sabe, não tem. O Vasco não conseguiu contratar, não chegou reforços, não chegou jogadores com potencial para ser titular, ainda não chegou, porque o caso do Thiago Mendes, eu até acho que é um jogador que tem potencial, claro, avaliando a parte física, mas não chegou, não está trabalhando. Então o Vasco, né, encerrou ali contra o São Paulo, aí antes da parada para a Copa do Mundo, e o Vasco foi muito bem, né, jogou muito bem. Todos os jogadores ali em campo, né? Então não tem motivo para você testar algo novo, alguma coisa assim. O Vasco terminou, pelo menos nesse jogo contra o São Paulo, vale pontuar em alta, né? Coutinho muito bem, Verratti fez gol, Nuno fez gol, Ryan fez gol, o meio-campo se portou muito bem, com o Tietchan, o Gumoura, a linha de 4 também, apesar do gol ali no final, PH jogando muita bola, o Piton na última partida ali contra o São Paulo foi bem também, e Léo Jardim nem se fala. Então tem motivos, né? Você não tem motivo para trocar aqui alguém ou fazer alguma modificação tática, né? Então acho que esse time aqui, né, tem tudo para fazer uma grande partida contra o Botafogo, né? Que é Léo Jardim, PH, João Vitor, Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Tietchan, Coutinho, Ryan, Verratti e Nuno Moreira, família. É isso. Falando aqui, ó, do nosso rival, que é o Del Valle, como eu disse, o GE fez até uma matéria, tá aí, ó. Olho no rival. Del Valle leva empate no fim, mas completa 8 jogos sem perder antes de pegar o Vasco. Del Valle vive um bom momento. Dá para resumir dessa forma. O time comandado pelo espanhol Javier Rabanal foi a campo na noite deste sábado para o confronto direto pela ponta da Liga Nacional contra o Barcelona de Guayaquil. Abriu o placar, sofreu empate nos minutos finais, mas segue liderando o campeonato e completou 8 jogos consecutivos sem perder. Família, até separei aqui, né, eu printei, né, porque se eu mostrar o gol da direito autoral, então não dá. Mas é uma jogada de passe longo, né? Busca o ponta, o lateral, não sei. O cara consegue chegar no fundo com muita velocidade, bate cruzado, e o jogador de 17 anos, comentei com vocês, né, no vídeo de ontem, 17 anos, o Darwin Guaca, né, fez o gol 1-0 para o Independiente Del Valle, e aí
no finalzinho do jogo, o Barcelona de Guayaquil empatou numa bola aérea, né? O cara faz o cruzamento, meio assim do meio do campo, ele escora para dentro da área, aí vem o outro jogador fechando, empatando esse jogo. Tá aqui, ó, nas últimas 10 partidas do Independiente Del Valle, como eu disse no início do vídeo, só uma derrota, 6-2 ali para o Del Valle, mas se eu não me engano, esse jogo aqui, o Del Valle estava com um jogador a menos. Se eu não me engano, família, vocês podem até me corrigir aí se eu tiver errado. Focando aqui nos jogos em casa, ó, o Del Valle ganhou do Muchuquiruna, que pode ser o nosso próximo adversário, ganhou do Barcelona de Guayaquil, e empatou agora contra o Barcelona de Guayaquil também. Deve ser, sei lá, turno, retorno, né? Ou, sei lá, Copa, não sei. Então, 3 vitórias. Mais um jogo em casa aqui que empatou contra o Libertad, família, perdão. Então, são nessa sequência aqui de jogos do Independiente Del Valle em casa, 2 vitórias e 2 empates, né? Não perdeu. Então, assim, tava até falando com um amigo hoje, né? Mandar um abraço pra ele, né? Que ele brinca muito com a gente lá no grupo de membros. E aí, tá confiante contra o Del Valle? Não, Danilo, lá de Brasília. Pelo amor de Deus, tirar essa urucubaca aí, hein, Danilo? O Vasco nunca ganha em Brasília, mas vai ganhar, se Deus quiser, aí do Botafogo, pra gente também respirar no Campeonato Brasileiro, né? E com toda a confiança pra gente ganhar do Del Valle. Família, é o que eu falei, né? Quando ficou definido o confronto contra o Del Valle, ali, por causa da Libertadores, né, tal, não sei o quê, e o Vasco acabou dando mole também, perdendo a liderança da competição, falei, pô, pegamos o pior adversário possível. Tem bola aqui porque é um adversário acostumado a jogar esse tipo de competição, já ganhou a Copa Sul-Americana por 2 vezes, jogar na altitude é muito difícil, e aí você soma que o Vasco é um time frágil fisicamente, que sente, né, o adversário com esse ímpeto, com essa força, com essa velocidade, que é justamente uma característica muito forte do Del Valle, se aproveitando ainda da altitude. Então, realmente, é uma parada que você fica na dificuldade assim, vai ser, sabe? Mas a gente espera que o Vasco chegue lá com muita personalidade, possa aproveitar, claro, as oportunidades, ficar um pouco mais com a bola e com certeza girar, né? Girar o time, vai ter que, né, modificar, porque, né, os jogadores do Vasco com certeza vão sentir a altitude. Por essa fragilidade física, que é o caso do Verratti, que é o caso do Coutinho, Piton também não é um cara tão físico assim, entre outros jogadores, família Vasco, você vai ter que rodar e o banco, claro, entrar muito bem. É isso, aproveitar as oportunidades e tentar girar, rodar esse elenco, porque assim, ficar com a bola daqui, né, sentado na cadeira, é muito fácil eu falar isso, né? Mas eu entendo que para você ficar com a bola, você vai contar com um adversário que está acostumado a jogar na altitude, que vai imprimir essa velocidade sem bola, vai te pressionar a todo momento. Porque eles vão, principalmente ali nos 15, 20 minutos iniciais, vão te pressionar e vai dar essa dificuldade de você ficar com a bola, né? E aí, assim, conforme for, você tem que segurar e conforme for passando o tempo, com certeza eles não vão conseguir manter esse ímpeto, essa força, e aí você conseguir, né, jogar com mais tranquilidade. Mas vai ser difícil. Agora, a gente tem que sair vivo, né? Tem que sair vivo de lá, trazer um bom resultado pra cá, porque aí em São Januário é nós, e é aquilo. Passando do Del Valle, a gente entende que o Vasco ganha uma confiança aí para as oitavas, até porque vai encarar um adversário que nesse momento está na zona de rebaixamento, né, do campeonato nacional equatoriano, que é o Muchuquiruna, mas nessa fase a gente vai encarar o líder da competição, família vascaína. Mas sei lá, sei que é difícil, mas eu tô com uma certa confiança, cara, porque é o ano do milagre, né? O ano do milagre, tudo pode acontecer. Tá acontecendo com tanta gente, com tantos torcedores, tantos times. Por que não acontecer com o nosso Vascão? Família, até encerrar o vídeo aqui, mas poxa, lembrei, ainda bem que eu olhei aqui, né, o celular pra gente falar um pouco do Adson nessa situação aí que aconteceu com ele. Infelizmente, né, porque o Adson é um jogador qualificado, mas vai ficar mais um tempo parado e com certeza muito tempo, família. Porque até essa lesão, né, que foi por estresse, né, uma fratura por estresse, que eles falam, não entendo muito bem, acho que isso aconteceu também com o Paulinho, né, do Palmeiras, e entendo que é uma lesão difícil de ser tratada, né, porque a gente vê o Adson muito mal fisicamente, ele não consegue, ele sente muita dor, e é a mesma situação do Paulinho, que vai ter que operar novamente. Mas hoje, né, houve uma lesão aí por pancada, né, próxima ali, eu acho que do local que ele já tinha a lesão, e o médico do Vasco vai explicar aqui pra gente, família. Se liga só. Olá a todos. Infelizmente eu venho comunicar que o atleta Adson sofreu uma fratura na tíbia. No treino de hoje, devido a uma dividida, ele fez um trauma direto numa região onde ele já tinha um calo ósseo promovido pela consolidação da fratura anterior, mas com o golpe, com o trauma, a perna direita fez um mecanismo de alavanca que culminou numa fratura direta na tíbia direita. Ele vai passar agora por um procedimento cirúrgico novamente,
para a consolidação de uma fratura nova. Essa fratura é uma fratura um pouquinho diferente da fratura por estresse, é uma fratura aguda, uma fratura completa, e o tratamento também é um tratamento diferente do que foi feito para a correção da fratura por estresse. Entendendo o momento difícil do Adson e mantendo o padrão humanizado de tratamento do Vasco, o clube enviou o médico, o psicólogo e o coordenador do Player Care até a clínica de radiologia para dar total suporte para o atleta, para ele se sentir o mínimo possível e nós minimizarmos o trauma nesse primeiro momento. Triste, né, pelo mental do jogador que já ficou muito tempo fora na última temporada e com dificuldades nessa, entrando ali claramente, sem estar leve, sem estar solto, não tá bem. O Adson não tá bem. Então, você, nessa parte mental, ficou fora na temporada passada, com dificuldades nessa, agora vai ter a lesão de novo. A gente viu o Paulinho falar sobre isso, sobre a parte mental, que é muito difícil para o atleta ficar tanto tempo fora sem jogar. E no caso da lesão do Paulinho, é um sofrimento danado, né, cara? Você tem que, né, aquela mobilidade no joelho, né? Forçar ali o joelho e os caras sentem muita dor, né? Eu vi o Neymar, o próprio Paulinho, o Jair também, mas a lesão do Adson, ela também é chata, né? Ela também é chata, vai passar por cirurgia, mais um longo período aí fora. Espero que, né, Deus possa confortar aí a parte mental do Adson para que ele possa voltar. Agora vai demorar. Eu sei que vai chegar uma galera e vai pensar, Thiago, pelo amor de Deus, cara com dinheiro no bolso, né? Porra, com a estrutura. Não, eu sei, família, mas pô, é a profissão do cara, o cara quer exercer ela, quer estar dentro de campo. Então realmente você, né, fica mal, você fica chateado. E aí eu tava vendo esse vídeo aqui, ó, na rede social do Garré, fazendo um trabalho à parte, né, com o personal, com certeza ali buscando, né, aprimorar a parte física e tudo mais, e tá aqui. É um atleta que com certeza, claro, o Vasco não conseguindo aí, a gente espera que consiga, é claro, um atacante, esse jogador aqui vai ganhar mais oportunidades, porque o Adson ele tava sempre entrando, né, no decorrer das partidas, então com certeza o Garré vai ter mais oportunidades aí com essa lesão do Adson, e eu espero que o Garré possa contribuir, possa agregar, porque é um jogador que, sinceramente, eu ainda não dei a cartada, família, porque a cartinha de brinquedo da minha filha. Pereba, como é que fala? A gente fala muito, caraca, deu um branco aqui, família. Não, pô. Ai, cara. Pô, esqueci que o torcedor do Vasco fala muito, cara. Que branco é esse que me deu aqui? Refugo. Não acho que seja esse jogador, não, cara. Eu boto uma fé no Garré que ele ainda vai entregar com a camisa do Vasco. Vamos ver. Fui. Daqui a pouco a gente tá de volta.